Olá, eu sou Marli Silva do canal Poexistindo Espiritualizando e hoje tem mais um vídeo com vocês. Hoje um vídeo bem especial. Eu vou estar falando um pouco sobre o grande Fernando Pessoa, trazendo algumas pequenas curiosidades, algumas coisas de algumas biografias diferenciadas. Porque quanto mais se lê Fernando Pessoa, quanto mais se procura saber sobre ele, mais incógnitas vão aparecendo para serem desvendadas. Então, assim, quando teve uma exposição sobre a obra e a vida dele no Museu da Língua Portuguesa, eu fui nessa exposição, a qual eu me surpreendi de maneira boa e fiquei chocada de maneira boa com tantas coisas incríveis da vida de Fernando Pessoa. Lá tinha seus objetos pessoais, tinha inclusive a cabeceira, simularam a cabeceira da cama dele, tinha lá um dos últimos escritos dele, coisas rabiscadas, coisas que ele saía escrevendo, algum papel que ele andava no bolso, ele pegava e copiava. Então, Fernando Pessoa, ele era um ser assim, um tanto inacreditável, né? Generoso, caridoso, amava muito a sua família, sofreu muito com a perda da irmã. Enfim, não foi uma vida muito fácil. Tem uma biografia aqui, um pouco bem resumida, porque se a gente fosse falar mesmo, tivermos a pretensão de falar muito, ou falar o quanto ele merece, nós passaremos 2, 3 vídeos fazendo isso. Então vamos lá ver essa grande biografia de Fernando Pessoa e ver se a gente entende um pouco mais sobre ele. Vamos lá. Fernando Pessoa. Fernando Antônio Nogueira de Seabra Pessoa. Nasceu e morreu em Lisboa em 1888. E faleceu em 1935. Aos 5 anos ficou órfão de pai. Sua mãe casa-se 2 anos depois com um militar que, nomeado cônsul na África do Sul, leva para lá a família. Fernando permanece lá por 10 anos, durante os quais cursa o primário e o secundário. Em contato íntimo com a língua e cultura britânicas, volta a Lisboa em 1905 e matricula-se no curso superior de letras, mas não o conclui. Vive com a avó paterna e 2 tias. Na década de 1910, colabora em algumas revistas como A Águia, por exemplo, e entra em contato com as vanguardas europeias. Em 1914, publica poemas na revista A Renascença e cria os seus famosos heterônimos, cujos principais são Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos. No ano seguinte, ajuda a fundar a revista Orfeu, marco inicial do modernismo português. Fernando Pessoa é o principal escritor do modernismo português e um dos maiores poetas portugueses de todos os tempos. A poesia dele divide-se em ortônima, assinada por Fernando Pessoa, ele mesmo, e heterônima, assinada por Alberto Caeiro, Ricardo Reis ou Álvaro de Campos. Fernando Pessoa, ele mesmo, é lírico, melancólico, angustiado e transcendente. Alberto Caeiro é rude, simples, humilde. Ricardo Reis é clássico, conciso, abstrato. Álvaro de Campos é sensacionalista
entusiasmático, exaltador da modernidade. Obras. Esse aí é que vem o grande a coisa mais interessante é quando a gente vê as obras, né? Que aí tem os heterônimos dele todos. Não todos, não. Todos não. Os mais conhecidos. Poesia, 35 sonetos, de 1919. Mensagem, 1934. Publicações póstumas. Poesias de Fernando Pessoa, de 1942. Poesia de Álvaro de Campos, 1944. Poemas de Alberto Caeiro. Odes de Ricardo Reis, 1946. Poemas dramáticos de Fernando Pessoa. Em 1952, poesias inéditas. Poemas dramáticos de Fernando Pessoa, de 52. E poesias inéditas de 55. Então vamos ao seu poema do Fernando Pessoa, não de nenhum heterônimo, que é um dos que eu acho mais bonitos e que é muito conhecido em Portugal, na Europa, em todos os continentes, que é o famoso Mar Português. Mar Português, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nossos, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, assim, uma obra muito singela, muito uma obra-prima. Algo assim da gente ler e meditar muito, porque Fernando Pessoa tinha esses rompantes poéticos e de repente escrever algumas coisas. Vamos a algumas considerações. Então, como eu estava dizendo, eu tive nessa exposição do Museu da Língua Portuguesa, que graças a Deus está reaberto. E eu fiquei, até hoje eu tenho na minha carteira a foto do ingresso para entrar na exposição, do convite, do ingresso mesmo para entrar na exposição, que é justamente a foto do perfil de Fernando Pessoa. E também lá nós pegamos muita coisa boa, os folders que eles dão, informativos, e neles tinha muitas descrições de coisas que eu desconhecia. Por exemplo, quando a gente estava na exposição lendo os poemas gigantes, enormes, poemas que eu conheci da minha adolescência, poemas que eu venerei tanto, estava lá psicografia, né? Aquele trechinho que eu lembro mais ou menos, que diz assim: o poeta é o fingidor, finge tão completamente que às vezes parece a dor que deveras sentes. A dor que deveras sentes. É uma coisa mais ou menos assim, que ele fez em autopsicografia. Nessa época em que ele falava sobre autopsicografia, eu acho que ele tinha algum conhecimento a respeito das obras de Kardec, não tenho noção, mas nenhuma pessoa havia falado sobre isso. Não, às vezes finge que o poeta é um fingidor, finge então completamente, às vezes finge que é dor, a dor que deveras sente. É assim o trecho do poema. E de do poema Autopsicografia, que ele escreveu, eu acho que faz parte do livro Mensagem,
Não tenho muita certeza, porque as obras depois que ele desencarnou, as obras dele foram muito estudadas, mexidas, acrescentadas. Alguns poemas que eram dele não foram atribuídos a eles, outros que eram não atribuíram. Enfim, houve uma certa, eu digo, um certo descaso com a obra de um homem tão importante que trouxe tanta luz para esse mundo como Fernando Pessoa. Então, ele, ao chegar lá no Museu da Língua Portuguesa, que eu vi aqueles poemas gigantes nas paredes, assim, nos painéis enormes, aí algumas trovas, algumas coisas, eu fiquei tão impressionada quando eu vi coisas com a letra dele, que ele deixou de um dia para o outro, né? Mas infelizmente esse dia não aconteceu. E também eu fiquei muito, muito lisonjeada, muito feliz ao ver a revista Orfeu. Lá tinha um exemplar, né, da revista original, da revista Orfeu. Tinha de outros jornais que ele escrevia, para os quais ele escrevia. Tinha rabisco de últimos poemas, tinha uma arca lá de coisas inéditas. E o mais surpreendente para mim foi descobrir, através de pesquisando nas coisas dele, e lá também já se falava sobre isso, que ele teve mais de 300 heterônimos. Não foi apenas Ricardo Reis, nem Alberto de Campos. Então teve muito mais. É que depois de que ele desencarnou, é que foram achando. E essa arca que tinha lá, com essas coisas inéditas, eu lembrei um pouco de Shakespeare, com o pessoal monta peça e lê muito o livro A Tempestade, mas mal sabe que aquilo ali foi um livro inacabado de Shakespeare. Estava dentro de uma arca, perdido no meio de papéis, e de repente uma mão abençoada foi lá e achou aquela arca e acabou publicando pós-morte A Tempestade. E já virou peça, virou livro infanto-juvenil, enfim, essas pérolas só acontecem muito por acaso. Então, Pessoa, ele tinha essa coisa dentro dele que a gente não dá para se entender muito bem. O que ele dizia era: eu sou um médium. Eu sou um médium. Ele, Fernando Pessoa, quando estava nele mesmo, ele se dizia médium e tinha até lá, ele conseguiu, nas suas criações, esses heterônimos, a data de quando nasceu cada um deles e de quando desencarnou. Quer dizer, ele tinha uma ciência e um domínio sobre essa técnica, essa maneira de escrever surpreendente, que você pode até dizer assim: puxa, mas é estranho o cara escrever assim, como se fosse outra pessoa, e de repente você vai lá e ele tem tudo certinho. A data que nasceu Alberto Caeiro, a data que nasceu Ricardo Reis, e a data que desencarnou todos eles. Ele sabia tudo e era diferente da data que ele nasceu. Então, assim, ele tinha... Se foi uma coisa porque uma loucura, foi uma loucura muito sã e muito benéfica, porque trouxe à literatura e ao mundo da poesia uma grandiosidade enorme, uma contribuição fenomenal. Eu fico pensando o que seria da arte moderna, da poesia moderna, sem Fernando Pessoa. Ficaria um vácuo muito grande. Ele também teve uma vida solitária, né? Ele tinha algumas sensações que ele se dizia médium e se dizia sentir. Por exemplo, numa semana ele estava lembrando muito de um amigo dele, e que também era poeta. Eu não lembro o nome desse amigo,
mas ele era poeta. Mas quem conhece a história de Fernando Pessoa ou um pouco da biografia dele ou dos poetas dessa época, vai saber de quem que eu estou falando. Esse rapaz, ele estava com uma perturbação muito grande. E ele estava num outro país, ou era numa outra cidade, e pessoas estavam, eu não sei se estava na África ou estava em Lisboa. Não, acho que estava em Lisboa. Então, ele começou a sentir uma angústia muito desesperadora e ele não sabia o que fazer. Na maioria das vezes ele ia no botequim, aí ia lá, tomava alguma bebida para ver se libertava daquilo. Aí o que acontece com ele? Ele começou a ficar, durante uma semana ele ficou com desespero, com a angústia. Ele diz ele, em alguns livros que eu li, que era uma angústia de morte, era alguma coisa, um mau pressentimento. Aí uma semana depois ele recebe uma carta que era desse amigo dele que dizia, ele é até um poeta importante, é que pena que no momento eu não quero dar uma informação errada, é por isso que eu não vou falar o nome, porque eu não tenho certeza. Aí eu falo o nome desse poeta e não é ele, mas é por isso que eu não vou falar, mas eu espero em breve que eu vou continuar falando de Fernando Pessoa, claro, lembrar o nome desse poeta e falar, porque ele era muito amigo de Fernando Pessoa e ele fez parte desses movimentos que ele organizava, das revistas literárias que ele fez. Então, quando a carta chegou que ele abriu, aí o amigo estava dizendo para ele o que ia fazer, ia tirar a própria vida, porque não aguentava mais a situação que estava vivendo, o mundo que estava que ele estava que o estava abraçando, não fazia sentido para ele e estava pondo fim à sua vida. E isso trouxe uma grande angústia e uma grande tristeza na vida de Fernando Pessoa. Ele se sentiu muito abatido com isso. E fora isso, tinha o caso da história que aos 32 anos ele teve sua primeira namorada e começou a namorar a Ofélia, né, que ele chamava de Ofelinha. Então há livros que dizem que não era um namoro, era só uma amizade. E há livros que dizem que eles iam casar. Eu sei que existe um livro que eu sou louca para encontrar esse livro, eu espero encontrar em breve, que é As Cartas de Fernando Pessoa para Ofélia. Ambos trocavam cartas e falavam sobre sobre suas vidas pessoais e falavam também sobre literatura. Ela parecia ser uma pessoa, ao meu ver, de um certo intelecto, porque Fernando Pessoa era uma pessoa que falava muito bem inglês, dava inclusive aulas de inglês. Ele conhecia muito bem a literatura inglesa da época. Ele era uma pessoa muito antenada e era muito à frente do seu tempo. Então eu acredito que ela era uma pessoa especial, Ofélia. Então eles tiveram dois momentos desse relacionamento. No primeiro ano eles namoraram e terminaram na primeira vez. Depois passaram-se algum tempo, eles reataram e terminaram de novo. Eu não sei o que aconteceu com ela após a morte de Fernando Pessoa. E assim, se eles mantinham contato, eu sei que ele dizia que o sonho que ele tinha era de ter tido na vida um único amigo, mas desencarnou sem nenhuma amizade. Ele prezava muito essas coisas. Fernando Pessoa tinha esse apreço, né, pela amizade de alguém, como eu também tenho. Então, assim, como a gente está falando sobre uma pessoa que lidava muito com o lado espiritual da vida e se dizia médium e se dizia que aqueles poetas falavam e escreviam através dele, e quando não estavam utilizando através da mediunidade, ele era ele mesmo
e ele escreveu livros e poemas só dele, da pessoa dele, aí a gente começa a entender a tarefa desse espírito, né? Uma tarefa grande de trazer essa poesia e dizer para as pessoas, olha, a vida não acaba aqui. E mesmo que acabasse aqui, existe algum poder além desse que a gente imagina por aí. Porque nas igrejas se fala muito sobre Deus, nas religiões, na verdade, não é nem nas igrejas. Mas o verdadeiro templo de Deus somos nós. Deus está em qualquer lugar que o ser humano esteja. Ah, mas o ser humano foi para o cemitério, Deus não vai estar lá. Deus está lá sim. Agora, quando a pessoa sai do cemitério, ele também sai, porque ele vai ficar fazendo ali o quê? Ele vai, se ele mora dentro de mim, se ele me habita, se ele me alimenta, se ele me ajuda a me autocurar, me autoerguer ou reerguer das situações da vida, o que é que Deus vai estar fazendo fora de mim? Absolutamente nada. O que ele pode criar, ele já criou. O que nós deveríamos fazer era preservar aquilo que ele criou. Nós não o fazemos, lamentavelmente. Então, por existir, né? A gente ser resiliente diante da vida e viver não com aquela amargura, porque eu conheço pessoas que vivem com amargura muito grande. E a gente não é uma coisa salutar. Você viver com amargura, você pode até sentir, mas faça o possível, na verdade faça o impossível, porque o possível, como já dizia Emmanuel, que é conhecido como o mentor de Chico Xavier, atribui-se essa frase a ele, que o impossível, a gente deve tentar fazer o impossível, porque o possível a gente já consegue fazer, então tem que fazer o impossível. Nós temos que realmente nos esforçar para quê? Para tirar esse ranço, não viver amargurado, não trazer para a nossa vida essa amargura total, essa coisa, esse ranço, essa coisa desagradável, como se a gente... Eu sei que a gente sente isso, muita gente sente isso, essa vontade de desistir, mas nós temos que ser resilientes, temos que ser persistentes, temos que ter coragem, porque para viver hoje em dia tem que se ter coragem, você precisa trabalhar. Nós estamos num país em que tem que se trabalhar muito para se angariar o pão de cada dia. Nós precisamos ter essa força e essa fé, mas não é nos templos apenas, feito por mão de homem, como está escrito lá em João, que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Quer dizer, ele está lá naquele templo no momento em que eu estou. A partir do momento que eu saio daquele templo, ele também sai. Se eu estiver em qualquer outro lugar, ele estará comigo. Comigo, com você, com quem quer que seja. Então, assim, Fernando Pessoa tinha essa percepção da vida e ele sabia que a vida não acabava aqui. Ele tinha presciência dessas situações, ele parece que pressentia isso. E ele procurou fazer da sua vida, embora lamentavelmente, como todos os poetas, ele se autodestruiu, que ele morreu aos 52 anos acho que de cirrose hepática, alguma coisa assim. Ele bebia bastante, né? Ele não sentia-se apoiado ou não sentia-se aceito, e aquilo parece que mexia com ele, tirava a paz de espírito dele. E o que acontece com Fernando Pessoa? Ele se entregou ao vício. Aí ele morre numa idade não tão jovem, mas também não era velho. Era uma pessoa que tinha uma vida inteira pela frente e, sobretudo, em relação à poesia. Mas, assim, ele tinha presciência das coisas, ele sabia desse poder maior, ele sabia dessa mediunidade, ele sentia-se médio,
dizia-se inclusive ser, mas ele não conseguiu controlar a viciação, que é a causa que faz com que nós cheguemos a nos destruir. E isso não é uma coisa legal. Quando você vê que está passando do ponto, quando você vê que não está se aguentando naquela situação, procure uma terapia. Se você não tem uma terapia, procure ler um bom livro. Procure primeiro se alinhar com Deus. Chegue para Ele e diga: Deus, eu quero que o meu pensamento esteja alinhado com o seu. Eu quero que o que o Senhor esteja pensando passe para mim agora. E é como botar o fio na tomada, né? A gente acaba recebendo do nada uma força e conseguindo se levantar. O que faltou para Fernando Pessoa foi isso. Não foi ter uma religião, foi usar a mediunidade junto com a fé. Não sei se ele era uma pessoa que tinha fé em alguma coisa, se ele acreditava em alguma coisa, ou se apenas era uma pessoa um médium que estava em desequilíbrio, se era alguém que apenas sentia, mas não fazia nada, porque não sabia o que fazer com aquilo que sentia. Então eu espero que nós saibamos o que fazer com o que nós sentimos, com o que nós pensamos, com o que nós almejamos. Nós temos Deus dentro de nós, nós temos a capacidade de termos fé, nós temos a condição de sermos resilientes, de termos uma certa paciência. Sei que não está sendo fácil, mas ninguém disse que seria fácil, ninguém esperava por uma pandemia e ela veio. Se foi planejada ou não, nós não sabemos, mas estamos sendo vítimas não, eu, graças a Deus, não peguei, mas muita gente pegou essa doença. E ela não saiu, ainda está por aí. Há que se ter todo cuidado, há que se proteger, todos nós, uns aos outros. Então, o que é que a gente tem que fazer? Como eu estava dizendo, a resiliência é algo muito importante. Isso faltou um pouco em Pessoa, porque ele era uma pessoa solitária, ele não tinha onde recostar a cabeça, ele não tinha com quem conversar, falar a respeito desses fenômenos que acontecia com ele. Fernando Pessoa, ele é tema para muito mais vídeos do que só esse que eu estou fazendo agora. Essa é apenas uma introdução para que nós possamos falar mais sobre ele, termos mais vontade de falar sobre ele, sobre a sua bondade de coração, a sua generosidade e sobre ser generoso, não apenas no lado pessoal, assim, de pessoa para pessoa, não, mas generoso com a humanidade, de se deixar usar por Deus, porque eu tenho certeza que foi Deus que usou muitas vezes suas mãos e os seus pensamentos para ele escrever coisas tão belas, tão lúcidas e tão interessantes. Então, assim, esse vídeo é mais uma introdução para o que virá pela frente, para que nós possamos falar mais sobre ele. Então, eu estou falando alguns acontecimentos de Fernando Pessoa, não dos seus heterônimos. Aí teria que falar um por um, pelo menos dos 4 mais conhecidos, teria que estar falando. Mas ele deixou bem claro que ele era um médium. Mesmo que ele estivesse brincando, que não estava, quando você lê autopsicografia, você consegue entender que ele estava, mesmo fazendo um poema, como é que eu posso dizer, um poema belo, mas talvez que ele não tivesse sendo didático ou cirúrgico. Isso aqui é algo, eu sou ou faço uma poesia psicografada, ou eu tenho o dom da psicografia, mas ele utilizou aquilo para dizer que ele também possuía este dom divino, que Deus deixa
não é para todo mundo, ele deixa para algumas pessoas para trazer consolação, para fazer o que ele faz, porque quem lê Fernando Pessoa, nunca mais você será o mesmo. Você vai pensar diferente, você vai agir diferente, você vai querer que não aconteça com as pessoas que você conhece o que aconteceu com ele. Um homem culto, um homem maravilhoso, porém largado. E o pior, a crítica era muito ferrenha contra ele. Quando veio ficar a favor, foi justamente quando ele faleceu. Quando ele foi publicado Mensagem, ele já tinha acabado de falecer, parece que fazia uma semana. Ele lutou tanto por esse livro, correu tanto atrás, aí uma semana depois que ele morreu, lançaram Mensagem. Então agora eu lembro o nosso querido compositor e saudoso Nelson Cavaquinho. Eu quero flores em vida. Não, Nelson Cavaquinho tinha mania de dizer para os outros amigos na roda de samba, ele dizia isso: eu quero flores em vida. Ele, e eu agora digo, né? Pessoa precisava dos livros em vida. Não que a obra dele ficou inútil para nós, mas serve para nós. O quanto o livro Mensagem não faria feliz, não faria diferença na vida de Pessoa, de Fernando Pessoa, se tivesse sido lançado na época que ele estava vivo, se ele tivesse podido desfrutar do que esse livro traz até hoje para cada um de nós. Então vamos agradecer a Deus a rica oportunidade de podermos ver esses exemplos, para que a gente não repita esses exemplos e para que a gente sempre tenha em mente que devemos sempre dar uma chance para alguém, seja em qualquer área da nossa vida, porque às vezes uma pessoa precisa apenas de uma pequena chance para que essa chance vire um trampolim para ela mudar de um estado para o outro, às vezes no estado de angústia. Como é triste você sentir isso. E alguém fala uma palavra e ela é aquele trampolim e você muda, você transcende, você passa a não sentir mais isso. Ou então, financeiramente, você fala com alguém que tem uma vaga de emprego e você acaba passando para essa pessoa e você acaba de salvar uma família do miserê total, da falta de recurso, da falta de dignidade, por não ter um sustento para os seus. E outras coisas mais. Você às vezes não valoriza o poema que uma pessoa escreve, porque eu não gosto de poesia, mas você nem leu. Então, assim, vamos começar a aprender com Fernando Pessoa, essa generosidade. Ele deixou aí uma grande obra, uma obra vastíssima. Se você for pesquisar, você vai gostar. Começar a aprender a lidar com isso, a lidar com o ser humano, porque toda a luta de Fernando Pessoa foi isso: compreender o ser humano, saber lidar com ele e fazer um único amigo, que ele disse que não tinha. E realmente ele tinha no começo esse amigo, foi um grande poeta que fez algumas revistas literárias com ele, que eu, por não lembrar do nome, não ter certeza de quem é o nome da pessoa, eu não vou citar aqui agora, mas futuramente falaremos mais, porque Fernando Pessoa é tema para vídeos, livros, conferências, faculdades, PhD, é tema para muitos vídeos. Então, assim, a gente nunca vai deixar de ler Fernando Pessoa e eu não vou nunca deixar de trazê-lo aqui, para que a gente possa ser brindado e brindarmos esse conhecimento da sua obra literária, que a mim faz muita falta quando eu não leio algo dele. Ele faz muita falta.
Então, namastê, Fernando Pessoa. Namastê a você que curte o nosso vídeo. Eu peço que dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Com certeza, para aquelas pessoas que são amantes da poesia, são amantes da arte, vai gostar do nosso conteúdo, do conteúdo desse programa, porque é um conteúdo que traz aquilo que aparentemente as pessoas não dão valor, mas não é bem verdade. Porque na maioria das vezes, quando eu converso com as pessoas, a maioria não conhece, não sabe o que é um poema. Outros, quando começam a saber, acham bonito, acham interessante. E outras pessoas gostariam de conhecer mais sobre poesia. Então estamos aqui, estamos no canal, estamos à disposição. Estamos com um conteúdo vasto de grandes escritores. Também vamos pegar aqueles que não foram tão grandes, não por falta de talento, mas por falta de oportunidade, para trazermos aqui para que vocês possam conhecer a arte dessas pessoas. Namastê a todos, até o próximo vídeo. Valeu!